Título no caderno, figuras de linguagem. Dentinho, né? Vocês já viram figuras de linguagem nos anos anteriores, o 8º ou 9º ano, né? São as mesmas. Nós só vamos agora revisá-las em partes, porque de acordo com o período literário, nós vamos precisar estudá-las e identificá-las. Vamos lá. Copie esse conceito para mim em forma de parágrafo. Calma aí, Maria Lúcia. Tá. Posso explicar? Então, vamos lá. Figuras de linguagem são recursos especiais que se valem para comunicar a expressão mais força e colorido, intensidade e beleza. Apresentam-se sentido conotativo. Então, as figuras de linguagem são utilizadas essencialmente em textos literários, né? Aqueles que se valem do sentido conotativo das palavras, ou seja, o sentido sentido diferente do significado visto no vocabulário. As figuras de linguagem, elas são colocadas propositalmente nos textos, a fim de mudar a forma de comunicação, a forma de expressão, ou trazer um tom mais alegre, ou trazer um tom mais melancólico ao texto, ou trazer um tom mais triste ao texto. Então, as figuras de linguagem, elas são colocadas no texto conotativo, a fim de despertar no leitor uma certa forma de expressão, um certo sentimento, tá? Isso é para levar o leitor a uma certa reflexão sobre aquele assunto. É claro que algumas delas nós estamos tão adaptadas que a gente nem mesmo percebe que é uma figura de linguagem. Outras não, outras nós já precisamos nos enraizar e precisamos estudar sobre aquele determinado assunto. Eu trouxe aqui um exemplo de uma figura de linguagem. E aí? Liguem os áudios e manifestem-se. É tipo quando nosso pai fala assim, eu vou cortar as suas asas. Isso. O que é Tipo, cortar as suas asas? É diminuir sua liberdade, sua autonomia, assim, não é literalmente cortar. É que você tá Exatamente. muito seu pai fica puto com você, cara. Oi, João? É que seu pai fica puto com você e manda cortar as asas. Mas o que seria cortar as asas? Eu vou diminuir a sua moral, diminuir a sua liberdade. Ao invés de você fazer tudo o que você quer, agora eu vou limitar. Então, as asas dá a ideia de liberdade. Tá vendo que uma figura e uma própria imagem transmite já essa figura de linguagem, né? Então, as asas dá a ideia de liberdade e o menino tem as asas. Para começar, ninguém tem asa. Ninguém de nós, seres humanos, temos asas. E a figura expressa bem isso, né? Eu vou cortar as suas asas, ou seja, eu vou diminuir a sua liberdade que você está
livre demais, você está autoritário demais, autônomo demais. Então, os pais utilizam muito essa expressão cortar as asas. Isso é uma figura de linguagem já popularizada, né? Vamos à primeira? O que está em preto é a definição. O que está em azul é um exemplo, tá? E em todas elas eu coloquei uma imagem. Ou uma tirinha, ou uma charge, ou uma imagem, tá? Então, vocês vão copiar para mim o nome, a definição e o exemplo que está em azul. São frases curtas. Então não é para copiar o preto, não, né? Esse aqui da tirinha? Não, é a definição. A definição, sim, e o exemplo, sim. Só aqui que não, ó. Ah, tá. O largo de igreja, Maria Lúcia? Um largo de igreja. O que seria Largo um mesmo. largo? É literalmente um largo? É, não é lago, não, largo. Algo largo. Ah, Uma. tá, entendi. Achei que era alguma expressão. Não. Cuidado com a comparação, porque nós temos uma outra figura de linguagem parecida com ela, tá? Então, como que eu vou saber se é comparação ou se é uma metáfora? Então, eu trouxe as duas próximas para a gente não ter essa dúvida. A comparação, eu vou ter algo explícito. Eu vou ter uma palavrinha mostrando que é uma comparação. Isso é como aquilo. Olha só, meu amor me ensinou a ser como um largo de igreja. Se eu tirar esse como, passa a ser metáfora. Com o como, ele é uma comparação, tá? Então, cuidado com essa palavrinha, com essa conjunção, que ela é que vai mostrar se é comparação ou se é metáfora. Vamos à tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Tá? Então, se eu tenho esses artifícios, essas artimanhas mostrando que é comparação entre dois seres, tanto a comparação quanto a metáfora, eu sempre vou comparar duas coisas. Então, olha só, o amor com a flor, o amor com o motor de carro, o amor com o largo de igreja. E eu tenho que ter uma característica relacionada a essas duas figuras que eu estou utilizando. O amor com o motor de carro, o que eles se parecem? O amor com a igreja, o que eles se parecem? Tá? Eu tenho que ter uma característica peculiar aos dois seres que eu estou tratando. E aí nós vamos ter a metáfora, que também é uma comparação.
só que é uma comparação implícita. Vamos lá. De novo, copia esse aqui para mim. Não precisa copiar o Goodbril. São quantas no total? 15 figuras? Não, o livro trouxe divididinho. Foi bom? Acho que são só 5 nessa primeira remessa. Ah, bom. Aí nós vamos fazer exercício, ver mais um pouquinho, faz mais exercício. Nós vamos ver essas hoje, mas acho que umas 8 ou 7 na quinta-feira. Sábado é só prova ou tem aula? Eu acho que é só prova, pelo menos eu espero. Então vamos lá, a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, não tenho como. Eu não vou ter do mesmo jeito que, eu não vou ter nenhum indício que se trata de uma comparação, tá? Mas, voltando no critério da comparação, eu tenho que ter dois seres e tenho que ter uma característica única entre esses dois. Eu tenho que achar uma singularidade entre os termos comparados. Então, olha só, se você também quer a Casa Branca, use Goodbril. Quem que quer a Casa Branca? Que está O Obama. representado aqui? O Obama. O Obama. Então, ele quer a Casa Branca assim como você. Eu comparei a sua vontade e a vontade do Obama. E achei uma singularidade entre eles, que é para usar o Goodbril, que é o bom bril. No caso aqui usou o humor, né? Troquei o bom pelo good, a fim de misturar a linguagem, já que Obama era presidente de um país. Então, eu tenho dois seres e tenho a singularidade entre eles. Aqui, Ludmilla é fera em matemática. Quais os dois seres eu comparei? Jamila e Fera. A Ludmilla como a fera. O que eu achei de característica em comum entre a Ludmilla e a fera? Habilidade. Habilidade, ser muito bom em alguma coisa, tá? Então, você encontra a característica peculiar entre os membros comparados. Então, vamos lá, atenção. Metáfora, Maria é uma flor. Comparação, Maria é como uma flor, tá? Para ser comparação, eu tenho que ter uma palavra. Não quer dizer que é obrigatoriamente o como, tá? Aqui veio com os exemplos como, mas qualquer... Maria é estilo uma flor, tá? Como vocês falam, Maria é tipo uma flor. O tipo uma também seria um termo comparativo. Então, é comparação. Se eu não tenho nenhum foco explícito, é uma metáfora entre comparação. Metonímia. Volta naquele outro slide rapidinho, Maria Lúcia. Obrigada.
Posso? É pra copiar isso que tá dentro desse Sim, negócio? tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Então vamos lá. A metonímia é um recurso linguístico semântico. O que quer dizer semântico? De sentido. Que substitui outro termo segundo a relação de afinidade estabelecida entre as duas partes. Ou seja, a parte pelo todo. Se você até quiser anotar para ficar mais fácil de lembrar, a metonímia é aquela que substitui a parte pelo todo. Então, por exemplo, eu li Machado de Assis. Você não pegou o autor e leu o autor Machado de Assis. Você leu uma obra produzida por Machado de Assis, tá? Então, aqui, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Você não tem só as cabeças, você tem a vaca inteira. Só que nós falamos, quantas cabeças você tem, né? De gado. Sempre já nos remete a isso. Mas é a parte, a cabeça, pelo todo, porque você tem a vaca inteira. Então, é uma relação de afinidade estabelecida. Já foi estabelecido que quando a gente conta, é cabeça de gado. E lá, na verdade, nós não temos só a cabeça, nós temos o gado inteiro. É quem tem, aliás, nós não. Quem tem. Mas a forma de se falar já utiliza pelo sentido, quantas cabeças de vaca. Ou seja, o sentido já nos remete a ser a vaca inteira, mas é a forma de se comunicar. Isso é metonímia, tá? Quando você troca a parte pelo todo ou o todo pela parte. No mesmo caso de Li Machado de Assis, você não leu a pessoa, você não leu o todo, você leu a parte, que é uma obra produzida por ele, é uma substituição. A metonímia pode ser vista também como uma substituição. Alegoria. Eu não coloquei o exemplo da alegoria escrito.
Ó, então a alegoria, essa aqui acho que é um pouquinho mais diferente. É caracterizado como sendo um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido, além do sentido literal. Então, por exemplo, se eu disser assim, o nosso corpo é uma árvore, tá? Eu utilizei uma metáfora em sentido literal. Nosso corpo é uma árvore. Aí, quando eu começo a explicar como que ele é uma árvore, é uma alegoria. Então, por exemplo, o nosso corpo é uma árvore, onde o cérebro são as folhas, os pés são as raízes, as pernas é o caule, é o tronco da árvore. Então, quando eu começo a esmiuçar a minha ideia central, isso é alegoria. Então, eu quero trazer um sentido além do figurativo, que é quando eu só digo, o nosso corpo é uma árvore. Aí, quando eu começo a explicar, quando eu começo a detalhar como que ele é uma árvore, aí sim eu estou trabalhando com a alegoria, trazendo um novo sentido, já aquele sentido figurado. O nosso corpo é uma árvore, é um sentido figurado. E aí eu trago um novo sentido. O que que então são as folhas? O que que é a raiz? O que que é o caule da nossa árvore? Aí eu trago um novo sentido figurado. É como se eu pegasse o sentido figurado e explicasse com mais detalhes, também utilizando o sentido figurado. É como se eu esmiuçasse a ideia do sentido figurado já trazido pelo primeiro sentido figurado. A Tá? gente vive isso numa história de filosofia, eu acho, a alegoria da caverna. É, isso, que vocês estudam a alegoria como se fosse detalhada, né? Como se fosse específica, bem esmiuçada. Deu para entender? Catacrese. A catacrese também é tranquila, é uma metáfora, só que é algo que não tem nem outro nome para substituir. Então, olha só, cabeça do prego. É uma comparação entre a nossa cabeça e aquela pontinha do prego. Só que não tem um nome próprio para aquilo mais. Então, se já não tem um nome específico para aquilo mais, virou catacrese. Deixou de ser metáfora e passou a ser catacrese, tá? A asa da xícara, o pé da mesa. Como que você vai chamar se não for o pé da mesa? Como não tem outro nome, esses são os exemplos, tá? A cabeça do prego, a asa da xícara e pé da mesa. Como não tem outro nome, já se popularizou, já se tornou fixo, isso é uma catacrese. É algo que não muda porque já se familiarizou. Socialmente, todo mundo já usa esse nome. Não tem um outro nome mais formal, por exemplo. Tá? A catacrese já é usada para termos apenas que já cristalizou-se, ou seja, que já são aqueles e que não muda mais. Já se já se tornou popular no nosso dia a dia. Sinestesia. Acho que é a última. É a última. Que agonia dessa imagem. É. Essa imagem dá mesmo.
O exemplo é esse de azul aí embaixo, tá? Eu interrompi o compartilhamento? Uhum. Eu, hein? É. Então vamos lá. Última de hoje, tá? Quinta-feira nós vamos ver mais um pouco. Consiste em mesclar numa mesma expressão as sensações. Nós vamos usar aqui os órgãos do sentido, lembra? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, se você não lembra desses 5, anota aí no cantinho. Os órgãos dos 5 sentidos que nós temos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. E aí ele vai mesclar os dois em uma situação inusitada, vamos assim dizer. No silêncio negro do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Silêncio, a audição. Negro, a visão. Do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Então, a sinestesia é aquela que mexe com os nossos 5 sentidos. Nessa imagem, por exemplo, eu tenho a visão muito presente, né? A visão que dá até agonia de se ficar olhando, né? De se focar o olhar. Então, a sinestesia é aquela figura que trabalha com os nossos 5 sentidos, que remete a algo relacionado à visão, algo relacionado à audição. Então, em uma poesia, por exemplo, se eu tiver o fato de nuvens brancas, elas são brancas porque eu estou vendo que elas são brancas. Então, isso é a sinestesia, tá? É a utilização da figura de linguagem mexendo com os nossos 5 sentidos. Aqui, no caso, o silêncio negro. Então, eu fiz uma relação entre os dois órgãos do nosso sentido e utilizei de uma forma inusitada, de uma forma figurativa. Eu posso sair, que vai cair a conexão? Enquanto eu abro outra chamada, você vai fazer o favor de pegar a sua apostila na página 113, tá? Eu vou desfazer essa chamada e já abro outra.